Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Diana. Boa noite, Thaísa. Boa noite. Fábio, já te mandei o convite. Vê se você consegue entrar. Oi, Fábio. Tudo Olá, bem? tudo bem e você, Lu? Tudo bem. Vamos ficar com a tela dividida. Você vai aparecer mais que eu, tá bom? Será ótimo. Tá, vamos falar boa noite pro pessoal que tá chegando. Oi, Sam, minha amiga, boa noite. Esse é o Fábio, gente. Ele que vai fazer a live hoje. Boa noite, Maria Mercedes, tudo bem? Aline, oi, Aline, minha aluna, boa noite. Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Fábio, pode falar seus boa noite aí se você conhecer alguém, viu? Sérgio, boa noite. Vitória, boa noite, Vitória, tudo bem? Vai conseguir, se Deus quiser, Vitória. Vamos vibrar para você. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Lu, Luzinete. Oi, Elisângela, boa noite. Edneia, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí a gente já inicia. Oi, Val, Valéria, tudo bem, Val? Você tá bem? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar melhor meu celular aqui, peraí. Ah, acho que agora melhorou. Deixa eu ver se ele vai parar aqui, peraí. É que eu tô num tripézinho de mesa, sabe? Deixa eu ver se ele vai parar. Oi, Val, chegou? O pessoal tá chegando. Esse é o Fábio, gente. Fábio Galinaro. Ele que vai fazer a live de hoje. O tema de hoje vai ser pena de morte. Tá bom o som, pessoal? Tá boa a imagem? Oi, Débora. Boa noite. Tudo bem? Ai, que bom. É que quando a gente divide a tela assim, eu não sei se o Fábio já fez dividida a tela, mas a imagem do Facebook fica um pouquinho pesada, dá alguma lentidão, alguma travada. Aí por isso que eu pergunto pro pessoal. Oi, Jano, boa noite, tudo bem? Tá em casa hoje, Jano? Oi, Lu Borges, boa noite. Oi, Cláudia, Leia, tudo bem? Oi, Andréia, boa noite. Oi, mãe, minha mãe. Joana, boa noite. Vamos dar uns 5, 10 minutinhos só para o pessoal chegar, tá bom, Fábio? Aí eu passo a palavra para você. Fica à vontade, estou à disposição, tá bom? Cida, boa noite, Cida, saudade. Oi, Nathalie, minha aluna, tudo bem, Nathalie? Hoje eu tô aqui em casa, eu tô aqui na minha cozinha, olha. Que aqui a internet pega melhor, sabe? Eu fico Eu aqui no sempre meu passo lá na escritório, minha irmã. Oi? eu fico aqui no meu escritório que é bem do lado do roteador, então o sinal de internet aqui é bom. Aliás, eu fico aqui a É, maior parte do dia agora, né, por causa do trabalho remoto. Então, eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça durante o dia, à noite faço minhas aulas aqui e as lives também, as lives, as palestras. Tem sido o cômodo da casa que eu passo mais tempo agora.
É verdade, né? Porque tudo online agora, né, Fábio? Tudo online. Você online o tempo todo. Oi, Live o tempo Sandra, boa todo, noite, trabalho tudo bem? remoto. É, tem que ser assim, né? Por enquanto. Você acha que vão voltar as aulas? Eu acho que não. O MEC já autorizou que os cursos de ensino superior possam continuar dessa forma até 31 de dezembro. Então, muito Hum, provavelmente, pelo menos as faculdades vão continuar utilizando aí o ensino à distância até o final do ano. Provavelmente em entendi. as aulas presenciais voltem. Mas essa já era uma tendência, né? Sim, hoje Aliás, tem muito curso online, né? Isabela Paladin, que está aqui, minha aluna, foi minha monitora, querida, está Oi, aqui nos Isabela, assistindo. boa noite, tudo bem? Oi, Hamilton, Milton, tá bem? Seja bem-vinda, Isabela, às nossas lives. O pessoal tá chegando, mais uns minutinhos. Oi, Débora, Débora, minha aluna. Débora Zanon. Edna, boa noite. Oi, Ricardo, boa noite. O pessoal tá chegando, mais uns 5, 10 minutinhos. Aí você já pode fazer a prece, que a palavra é com você. Eu Pode tô deixar. bem, Isabela, e você? Seja saudades também, Cida. Cefa, tá todo mundo com saudade. Na fraternidade também, tá todo mundo com saudade? Também. Lá na Fraternidade nós estamos fazendo duas lives, né? Uma às quartas e uma às segundas-feiras. E a saudade é enorme, saudade do abraço, do contato pessoal, né? Isso faz muita falta. Não há É verdade, tecnologia que substitua o contato pessoal. é verdade. Saudade dos passes, das palestras, dos trabalhos, né? A gente sente muita falta. Pois é. Que nem lá no Cefa a gente vai a semana toda, né? De segunda a sexta. Então, ficar sem ir esse tempo todo é difícil. Nós também. Os cursos estão continuando online, né? A gente faz o grupo de estudos pelo Google Meet, mas não é a mesma coisa, né? Presencialmente é bem melhor. É, bem, a gente também, nós estamos fazendo aula e colocando. Aí os Ah, alunos assistem por lá. Oi, Sam, Sandra Bellarmino, tudo bem, Sam? Manda um beijo pro Mário. Oi, Leila, tudo bem? Valdemir, boa noite. Vado. Fábio, chama o Vado para cantar lá na sua casa, que ele canta muito. será muito bem-vindo. Cléo, minha madrinha, boa noite. Fernando, meu afilhado, boa noite. Mais uns 2, 3 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Kátia Nair, boa noite, Kátia. Tudo bem? Tá sempre com a gente, a Kátia. Toda segunda, toda quarta, toda sexta. Nós estamos fazendo live segunda, quarta e sexta. Segunda a gente está fazendo palestras kardecistas. Quarta a gente está falando sobre a Umbanda e de sexta a gente toca um pouquinho os atabaques Maravilha, online. que ótimo. O pessoal tá morrendo de saudade, né? Não vê a hora de se encontrar. É, mas vai passar, não é? Não há mal que dure para sempre. Um dia tudo isso vai passar e nós voltaremos aí a nos confraternizar pessoalmente, tenho certeza. Com fé, com fé. Oi, Kleber, boa noite, tudo bem, meu amigo? Tá faltando a minha irmã Simone. Eu não vi a minha irmã Simone aqui. Acabou de chegar, ó, Simone Bueno, não é, Simone? Ah, acabou de chegar. Oi, Acabou de chegar. acabou de chegar. Oi, seu Toninho, seu Antônio, boa noite. É, vai passar, Leila. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vai passar, né? Com fé vai passar. Tem que Para passar. testar nossa paciência, nossa tolerância, nossa fé.
Tem uma guia espiritual lá no Cefa, que ela chama Baiana Eutevina. E ela falou que, como a gente estava mordendo muito, agora a gente precisa usar a focinheira, que é a máscara. Ela falou, seu Excelente, irmão estava mordendo muito, agora tem que usar a focinheira. excelente, excelente comparação. Gostei. E tá certo, né? A gente tava mordendo um pouquinho mesmo. Tá na hora de acalmar um pouco. Pois Acho é. que serviu um pouco para dar uma acalmada, né? Inclusive, a gente está falando de pena de morte, não é? O índice de criminalidade diminuiu em razão dessa pandemia, por causa do isolamento. Alguns crimes, não é? Em contrapartida, a violência doméstica aumentou. Sim, Mas é tudo uma. São todos fatores de aprendizado para a humanidade, não é? com Acho que nunca certeza. mais teremos depois de tudo isso. Pelo menos Oi, essa é a Robson, expectativa. boa noite. Acho que já podemos começar, viu, Fábio? O pessoal vai chegando. Se Maravilha, quiser, sem já problema. vou passar a palavra para o Fábio. O Fábio que vai fazer a palestra da noite. O tema é pena de morte. Ele vai fazer a prece, vai fazer a palestra. Depois, no final, a gente dá o passe à distância, tá bom? Fica à vontade, Maravilha. Fábio. A palavra é sua. Obrigado, Lu. Vamos então, aproveitando esse momento, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, com os amigos do Cefa, uma casa espírita que temos tanto carinho, tanto apreço, e mesmo distantes nós temos a possibilidade de nos reunir em prece, em oração, para este momento tão sagrado e tão abençoado do nosso dia, onde nós nos confraternizamos como verdadeiros irmãos em Cristo. Então vamos aproveitar esses instantes para que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, rogando que Ele nos envolva com as suas bênçãos, pedindo que Ele derrame as suas energias de paz, de proteção e de amor sobre todos nós e sobre todos os lares aqui representados. Vos pedimos, ó Pai, que neste instante a nossa mente seja iluminada e o nosso coração seja por Ti acalentado. Que possamos deixar de lado nesta hora todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias e as nossas inquietações e guardarmos sintonia com a espiritualidade aqui presente, presente no lar de cada um de nós. Que possamos, Senhor, estar em comunhão de pensamentos com os bons espíritos que nos assistem neste instante e envolvidos, ó Pai amantíssimo, por teu amor e bondade, possamos abrir este nosso encontro, esta nossa reunião, ainda que virtual, com a oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, na terra e em todo o universo. O pão abençoado de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que saibamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes, Pai amantíssimo, sucumbir diante de nossas fraquezas e tentações, mas livra-nos, por misericórdia, de todos os males, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Fábio, conforme vai surgindo perguntas, eu vou anotando e no final a gente responde, tá? Ou se você também quiser parar para responder, fica a seu critério, tá bom? Se eu conseguir ler as questões aqui que foram Beleza, aparecendo nos comentários, eu já vou respondendo. Será um tá prazer. ótimo, tá ótimo. Muito bem, mais uma vez agradeço a oportunidade de aqui estar para conversar e falar sobre um assunto importante e um assunto muitas vezes controverso.
não só no universo jurídico, mas também entre nós espíritas, entre nós cristãos. Embora a classificação trazida pelo Livro dos Espíritos acerca da pena de morte, que nós veremos daqui a pouquinho, ainda entre o meio espírita, ainda surgem e acontecem. E é por isso que esse tema foi tão bem sugerido para nós, mas não se preocupem que, embora eu seja da área jurídica, eu não quero me demorar muito tempo com aquele jurisdiquês chato sobre pena de morte, sobre lei, sobre Constituição, porque eu sei que esse não é o propósito da nossa live. No entanto, é bom nós apontarmos aqui alguns aspectos para que a gente possa se situar e entender como é que isso funciona perante a lei dos homens e como é que funciona perante as leis de Deus. Eu queria trazer, em primeiro lugar, um conceito de um jurista italiano chamado Cesare Beccaria, conhecido como Marquês de Beccaria, que escreveu um livro há muito tempo atrás chamado Dos Delitos e das Penas, que meus amigos conhecem bem. A Isabela, que está aqui assistindo, deve se lembrar deste livro, porque, afinal de contas, eles fazem trabalhos na faculdade sobre ele. E vejam que esse livro foi escrito em 1764, há muito tempo atrás, portanto. Contudo, ele está atual como nunca, assim como o Livro dos Espíritos também foi editado há bastante tempo e ainda está atual. Esse livro também está. E Marquês de Beccaria nos ensina que a pena de morte ela não se apoia em um direito. Não é direito do Estado, o país, matar quem quer que seja. Na verdade, segundo Marquês de Beccaria, a pena de morte é uma guerra declarada contra um determinado cidadão, contra um criminoso, contra alguém que infringiu uma norma. Só que, segundo Marquês de Beccaria, quando nós aplicamos a pena de morte para um criminoso, nós estamos subtraindo desse criminoso a possibilidade de ele refletir sobre o crime praticado. Porque a partir do instante que se condena alguém à pena de morte, essa pessoa não terá a oportunidade de refletir sobre o mal que ela cometeu. Tudo estará terminado. E segundo Marquês de Beccaria, essa pena de morte pode ser muito mais branda do que uma prisão perpétua, por exemplo, onde ele seria obrigado a passar o resto da vida pensando no mal que ele cometeu. A pena de morte, ainda segundo o Marquês de Beccaria, ela é funesta, ela é nociva para a sociedade, porque ela não ensina, ela não traz bons exemplos. Na verdade, a pena de morte, ela nos remonta à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, onde o criminoso vai pagar exatamente o mal que ele fez com uma medida extrema, com uma medida cruel. Portanto, dizem os juristas que as leis representam a vontade popular. Toda lei que nós temos aí em vigor, em tese, ela representa a vontade do povo. Será que a vontade do povo é matar? Será que a vontade do povo é assassinar? Será que, matando um criminoso, nós não estaríamos nos igualando a esse mesmo criminoso praticando um ato cruel? Porque vejam, a partir do momento em que o povo, uma nação, escolhe ter em seu país uma pena de morte, não é apenas o carrasco que aperta o gatilho, que aciona a guilhotina, ou então que ministra a injeção letal. Não. A partir do momento que uma nação escolhe a pena de morte, todos nós fazemos isso juntos. Todos nós executamos esse condenado juntos, porque afinal de contas, a lei é a vontade soberana de um povo. É por isso que refletir. E uma coisa me deixa temeroso, Luciana. Se nós
fizermos um plebiscito, uma consulta popular para se instituir a pena de morte no Brasil, eu tenho quase certeza que a maioria do povo brasileiro iria votar pela pena de morte. Boa noite, Maria Lúcia Galinari. Estou tendo prestígio Boa da minha noite, esposa Maria aqui Luz. presente na live, tá vendo? Então, isso me deixa temeroso, Luciana, porque grande parte disso diz respeito a uma desinformação. É claro que nós assistimos noticiários que nos deixam apavorados. Índices de criminalidade crescendo assustadoramente, crimes bárbaros, estarrecedores, e todos nós ficamos indignados com isso. Só que nós precisamos parar com aquele conceito de que bandido bom é bandido morto. De que morte na nossa sociedade, nós iremos diminuir os índices de reincidência. Isso não é verdade. Em alguns países que adotam a pena de morte, a criminalidade continua exatamente a mesma. Boa noite, Celi, boa noite, Mari, boa noite, Márcia Cristina. Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos, em que vários estados adotam a pena de morte, é o terceiro país, perdão, o segundo país com a maior população carcerária do mundo. Então, a Isabela acabou de dar esse exemplo, né? Estamos em sintonia, Isabela. Nós temos a pena de morte instituída na maioria dos estados americanos, e mesmo assim, os americanos possuem a segunda maior população carcerária do mundo. Significa que a pena de morte, o temor de uma medida extrema, não serve para diminuir os índices de criminalidade. E nós temos algumas estatísticas, né? Estatísticas mundiais que eu queria trazer antes da gente ingressar aí na seara espírita. A Mari Bueno está falando assim, os americanos, os Estados Unidos não é um paraíso e tem condenação à morte para dar e vender. Exatamente isso, Mari. Não adianta, não resolve o problema da criminalidade. Então, nós tivemos um episódio aqui no Brasil que chamou muito a atenção. Um brasileiro que tentou ingressar na Indonésia com droga. Isso foi em 2004. Em 2015, ele foi condenado à pena de morte e foi executado por fuzilamento. Lá na Indonésia, tem a pena de morte, e um dos crimes que autoriza a pena de morte é o tráfico de drogas. E se estima que 58 países no mundo ainda mantêm a pena de morte. Boa noite, Aparecido Lira, meu grande amigo, irmão, seja bem-vindo. Essa que nos assiste aqui, que me apresenta também a Luciana, uma querida amiga lá do Boa CEFA. noite, Aparecido. Tudo bem? Boa noite, Milena Galinaro, minha irmã. A minha família está toda aqui, Oi, tá vendo? Milena. Então, desses 58 países, nem todos, embora haja uma previsão legal sobre a pena de morte, nem todos colocam em prática essa pena de morte. Não é? Mas vejam que absurdo, veja que absurdo, Luciana. Alguns desses 58 países punem com a morte o adultério e a homossexualidade. O adultério era crime no Brasil há um tempo atrás, mas houve uma abolício crimes, hoje não é mais. E o adultério hoje é um problema do direito de família e não mais um problema da órbita penal. Mas punir a homossexualidade com a pena de morte parece algo muito, muito absurdo. Né? E muito contrário às leis naturais e às leis de Deus. E aí nós temos alguns métodos de pena de morte que ainda são empregados hoje em dia e que parece que nós estamos voltando à época da Idade Média, que ficou conhecida como a Idade das Trevas. Vejam, na Arábia Saudita ainda se executa com a decapitação. Decapitação feita com uma espada, não é? Uma tremenda barbárie. Em Singapura, Egito e outros países ainda se emprega o enforcamento. No Afeganistão e no Irã, que são países lá do Oriente Médio,
exatamente para essas condutas de adultério e de homossexualidade, eles matam por apedrejamento. E nos Estados Unidos ainda nós temos meios de execução como fuzilamento, injeção letal, câmara de gás, eletrocução, etc. Vejam que nos Estados Unidos o condenado tem o direito de optar por qual meio de execução ele será morto. Né? Complicado nós conferirmos a uma pessoa, falar assim, escolhe como é que você vai morrer. Né? Edneia, aos olhos da espiritualidade, qual seria o melhor caminho a seguir? Já vou falar sobre isso, Edneia. Pode deixar que não deixarei de lado o aspecto espírita, tá bom? E eu tenho uma opinião particular sobre isso, vou falar sobre ela também. A Simone está falando que eu estou fazendo nepotismo aqui de tanta gente na família, né? Mas, eles não estão. Eu ia falar que eles não estão recebendo, mas estão recebendo, né, Simone? Estão recebendo bônus hora. Então, nepotismo espiritual, você tem razão. E ainda falando sobre as estatísticas, nós temos uma coisa terrível, que no ano de 2013, a China executou mais de 4.000 pessoas, mais de 4.000 condenados. E em relação à China, nós temos um problema em que esses dados oficiais não são divulgados. Então, algumas condenações à pena de morte são executadas na China, sem que esses dados sejam transparentes, sejam executados. Então, nós estamos aí vivenciando realmente uma época de barbárie em pleno século XXI perante o mundo. Parece que não aprendemos e não evoluímos muita coisa. Aliás, o que nós vemos é que a humanidade evoluiu muito no aspecto tecnológico, no aspecto dos descobrimentos científicos, mas evoluímos pouco no aspecto moral, lamentavelmente. Antônio está falando que no Brasil atualmente está matando de fome. Infelizmente, matando de fome, matando por causa dessa pandemia, não é? São dados lamentáveis para nós. Mas eu queria perguntar a vocês que estão nos assistindo aqui uma pergunta. No Brasil, existe ou não existe pena de morte? O que vocês acham? Escrevam aí sim para quem acha que não tem pena de morte. O que vocês acham? Enquanto isso, eu leio um comentário aqui. Esquecer as populações mais carentes, sem dúvida, também é pena de morte para essa gente. Sal Souza, boa noite, família de amor e luz. Realmente há um descaso do Estado em determinados aspectos sociais, e isso é muito triste, mas ainda estamos engatinhando, não é, para tentar, de certa forma, melhorar a saúde, melhorar a educação. Hoje nós temos o Bolsa Família, hoje nós temos o Leve Leite, temos programas sociais que, de certa forma, impedem, não é, que a população mais miserável passe fome, mas ainda estamos engatinhando, precisamos aprimorar tudo isso. Então vamos lá. A Leila acha que não existe pena de morte, minha irmã acha que existe, o Sérgio acha que não, a Márcia também acha que não. Muito bem, vamos dar a resposta. O Robson Bispo acha que sim. Lá na Constituição Federal está escrito o seguinte, no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, está escrito o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, nós podemos ter a pena de morte no Brasil, sim, desde que o presidente da República, do Congresso Nacional, declare que o país está em época de guerra, em tempo de guerra. Só em tempo de guerra declarada é que nós podemos ter pena de morte. Senão, a pena de morte não pode ser praticada no Brasil. A Edneia está falando, acho que sim. Maria Lúcia, existem, infelizmente, justiceiros milicianos e outros que utilizam a pena de morte. Nós temos a criminalidade organizada, que, de certa forma, emprega a pena de morte para os membros daquela facção, daquela quadrilha, enfim, que não respeitam as diretrizes estipuladas pelos seus líderes. Né? A Sandra está falando que falta educação, falta trabalho, enfim.
A Milena está falando também que na época do Covid-19, em alguns lugares, né, as pessoas escolhem quem vai para a UTI, quem não vai. Então há uma seleção de quem será salvo e de quem não é. Mas chega de falar da área jurídica, não é? Nosso tema não é esse. Esse é só para dar um panorama para todos nós. Vamos falar sobre o cristianismo, vamos falar da pena de morte sob a ótica do espiritismo, que é o que nos interessa. Algumas pessoas, alguns defensores da pena de morte, inclusive espíritas e cristãos, diz que a pena de morte está autorizada na Bíblia quando Jesus disse a seguinte frase: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Quem matou pela espada perecerá. Mas nós nos esquecemos o contexto em que essa frase de Jesus foi dita. Essa frase de Jesus está em 3 evangelhos, mas eu vou trazer a que está no Evangelho de Mateus. Ela foi dita justamente quando Jesus é preso pelos soldados romanos. E aí, então, Pedro retira a sua espada da sua bainha, investe contra um dos soldados e acaba cortando a orelha de um dos soldados. Então, Jesus intervém, pedindo para que Pedro não continuasse naquela conduta, não continuasse com aquela ação, e diz: Pedro, quem matou pela espada perecerá. Jesus estava se referindo à lei de causa e efeito. Jesus estava se referindo à lei de ação e reação, que todos nós espíritas conhecemos e que todos nós estamos submetidos. Então, em nenhum momento Jesus incentivava matar as pessoas. Ao contrário, Jesus veio revogar aquela antiga lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Jesus desmistificou aquele Deus que punia, aquele Deus severo, aquele Deus cruel, que até então eram adorados pelos judeus. E Jesus trouxe uma nova concepção desse Deus. Um Deus caridoso, um Deus misericordioso, um Deus que perdoava os seus filhos. Em nenhum momento, portanto, Jesus ia incentivar uma pena corporal, uma pena cruel, e até mesmo, principalmente, nunca iria incentivar uma pena de morte. A Rosana está falando, esse senhor nem merece. Estão... aí já é um viés político que nós vamos deixar de lado, não é? Para que não haja aí nenhuma discussão. Já está tendo muitas discussões nas redes sociais sobre isso, não é? Melhor a gente não entrar nesse assunto. A Celi está falando, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas nada mais é isso, Celi, do que a lei de causa e efeito, não é? Ou seja, a partir do momento que nós praticamos uma ação hoje, nós iremos colher isso no futuro. Ações boas ou ações ruins, obviamente. Maria Helena. Portanto, Jesus em nenhum momento estava incentivando ou apregoando a pena de morte. E sobre a pena de morte, então, nós temos um esclarecimento muito importante, muito interessante, que está no livro dos Espíritos. Ali no capítulo Lei de Destruição, eu acredito que alguém deve ter feito alguma live no Cefa falando sobre esse capítulo Lei de Destruição, pois há um item nesse capítulo muito interessante para os tempos atuais, que são os flagelos destruidores. Alguém deve ter falado sobre isso, né? Flagelos destruidores que nós podemos mencionar. O coronavírus, o Covid-19, é um flagelo que está atormentando a humanidade, que está nos trazendo muito desconforto, que famílias estão sendo desestruturadas, que pessoas estão morrendo. Então, isso é um período muito triste para todos nós. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, flagelos destruidores. Se ninguém falou sobre isso ainda, eu posso falar numa outra oportunidade, quando
quando as vagas do CEFA estiverem livres para lives, né? Fico à disposição, tá bom? A Maria Lúcia está apontando bem, né, que a lei de Talião é diferente da lei de causa e efeito, certamente. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não permite uma flexibilização. A lei de causa e efeito, ela nos traz esclarecimento e consolação. E nós temos, na lei de causa e efeito, uma circunstância que pode nos privilegiar. Por exemplo, quanto mais bem nós fizermos nesta existência, quanto mais caridade nós praticarmos, nós podemos apagar o mal que fizemos no passado. Então, a lei de causa e efeito também engloba esse aspecto, né? Nós podemos aí fazer muitas ações boas nesta existência para apagar o mal que fizemos em existências pretéritas. O Valdemir está falando, sabemos que o espírito é imortal. Como se comporta o espírito no plano espiritual diante do seu próprio pensamento em despertar em outro plano e sabendo que ele foi morto por uma lei humana? Então, Valdemir, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas já adiantando a resposta da sua pergunta, nós estaremos subtraindo desse espírito a possibilidade de ele refletir, como ensinou Marquês de Beccaria já há tanto tempo atrás, e estaremos retirando a oportunidade desse espírito de reparar o mal que ele fez. E certamente ele pode se encontrar e despertar no mundo espiritual ainda mais revoltado, ainda mais arredio, retornar ao plano terreno numa encarnação compulsória e cometer um deslize igual ou pior do que ele havia cometido quando lhe impuseram a pena de morte. Então, não adianta, é algo que não resolve, vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Antônio Silva, para nós espíritas, uma pessoa ser condenada à pena de morte, isso não acaba o seu problema espiritual, terá que enfrentar, e quem executou criará um novo problema espiritual também. Exatamente, Antônio, porque nós subtraímos do espírito a oportunidade de ele refletir e reparar o erro que ele cometeu. Mas lá na questão 760 do Livro dos Espíritos, 760, Kardec pergunta o seguinte ao espírito de verdade: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E é claro que a resposta do espírito de verdade foi sim, incontestavelmente. E sua supressão irá marcar um progresso para a humanidade, um avanço para a humanidade. E o espírito de verdade ainda complementa dizendo o seguinte: quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais a necessidade de serem julgados pelos homens. Um tempo que ainda está muito distante. Eu trabalhei com um juiz espírita, uma pessoa muito querida, de quem eu tenho muita saudade, e ele dizia o seguinte: Fábio, o Livro dos Espíritos permite a pena de morte. Eu, como assim, doutor? Não permite? Não. Fala assim, ó, vai desaparecer quando a humanidade estiver preparada. Significa que nós não estamos preparados ainda, então tem que ter pena de morte. E eu conversava muito com ele sobre isso, não é? E dizendo que chegou o tempo, né, de nós abrirmos nossos olhos para as verdades espirituais e extirparmos da sociedade tudo ainda que é nocivo. A Mari Bueno está dizendo assim: o carrasco leva isso no karma? Ele é um instrumento da lei, que é o verdadeiro problema? Essa pergunta é excelente, Mari. Eu havia falado agora há pouco, não é, que quando o carrasco emprega a injeção letal, que quando ele aciona a guilhotina, ou então aciona o gatilho do fuzilamento, toda uma nação que apoia a pena de morte está fazendo isso juntos. Todo mundo está com um dedo naquele gatilho, porque se a lei é a vontade popular, todos nós estamos fazendo isso junto. É claro que quando o carrasco cumpre uma determinação legal, ele está cumprindo a lei daquele país. Eu, sinceramente, mudaria de emprego. Eu preferia lavar banheiro do que ser carrasco de pena de morte em qualquer país. Então, ele tem uma escolha. É claro que ele poderá responder por este ato, mas o seu karma, por assim dizer, será atenuado, porque ele está em cumprimento de uma lei de um Estado
ainda atrasado aos olhos de Deus, mas está cumprindo esta lei. Ainda na questão 761 do Livro dos Espíritos, tem uma frase interessante que vem de encontro às perguntas que foram feitas agora há pouco. Né? O Espírito de Verdade diz o seguinte: é necessário abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Portanto, quando nós aplicamos a pena de morte, nós estamos fechando ao criminoso a oportunidade do arrependimento. E quando ele despertar no mundo espiritual, estará ainda mais revoltado, estará ainda mais animalizado e certamente não irá fazer aquilo que nós tanto desejamos que ele faça, que é a sua reforma íntima. E para fechar as questões do Livro dos Espíritos, né, essa é uma opinião muito interessante do Espírito de Verdade, que eu concordo em gênero, número e grau, por ser da área jurídica. O Espírito de Verdade diz, no meio da resposta da questão 763, as leis humanas mudam com o progresso e se modificarão ainda, até que perfeitas. As leis divinas, além de serem imutáveis, elas são perfeitas. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de progresso, a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Todas essas leis são perfeitas, belas e maravilhosas. A lei dos homens ainda é muito imperfeita. A lei dos homens ainda precisa de muita modificação. Mas chegará o dia em que a humanidade vai se aperfeiçoando até que as leis dos homens sejam mais justas, mais fraternas e mais adequadas à evolução do seu povo. Maria Helena fala, muitos falam que a pessoa paga aqui mesmo. Por quê? Maria Helena, eu vou recomendar que você leia um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre justiça das aflições. E esse capítulo fala em causas pretéritas das aflições e causas atuais das aflições. Muitas vezes nós descobrimos, no meio de uma dor, de uma angústia, de um problema, que a causa desse problema está nesta existência. Quando nós não descobrimos a causa desse sofrimento nesta existência, é porque certamente ela está em existências passadas. Vamos investigar em nosso íntimo para descobrir e procurar nos desenvolver e melhorar. Isabela Paladino. Precisamos de muita evolução espiritual para que as mudanças ocorram. Hoje o ódio parece ser muito maior do que o amor e a empatia. Verdade, Isabela, nós vemos nas redes sociais um discurso do ódio que não dá para entender. Né? Como é que as pessoas ingressam nas redes sociais apenas para discursar o ódio? São os haters, né? Os odiadores, e isso é muito triste também, sinal de que o espírito ainda não evoluiu, não aprendeu na sua existência. Simone, a humanidade já evoluiu muito, apesar de não parecer. Na época de antes e depois de Cristo, os romanos crucificavam as pessoas na praça pública só de olhar torto. Exatamente. E até mesmo na Idade Média, que ficou conhecida como a Idade das Trevas, não é? Muitos médiums foram queimados vivos, simplesmente porque tinham comunicações mediúnicas e que achavam que eram bruxos. Foram queimados aí em praça pública. Então, um significativo atraso da humanidade. Hoje não temos mais isso, significa que estamos avançando. Eu até vou tentar publicar depois no meu Facebook para que vocês vejam um trecho do Pinga Fogo de Chico Xavier, lá em 1972, quando perguntam para o Chico o que ele achava da pena de morte, o que o Espiritismo entendia da pena de morte. E Chico, uma figura tão carismática, um espírito ímpar, uma pessoa de uma luz assim, inenarrável, com a sua meiguice, a sua bondade, ele responde mais ou menos o seguinte: ele faz uma ligeira recordação da parábola do bom samaritano, e ele diz que os criminosos são doentes e a justiça deve exercer a função de medicina espiritual. Olha que interessante.
frase do Chico Xavier. E ele coloca o seguinte, que cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Então, Chico compara a segregação à prisão a uma cirurgia de tratamento espiritual. Para quê? Para que o espírito possa refletir. E ele diz assim também: não podemos censurar ninguém, mas pedir a Deus para que os magistrados se compadeçam e ninguém morra em nome da justiça. Ele fala em sentenças de tratamento espiritual e ele fala que deve segregar, sim. Nesse aspecto estou também plenamente de acordo. O criminoso, aquele que não está apto a conviver em sociedade, ele deve ser segregado, ele deve ser separado das demais pessoas. E talvez esse seja um erro da nossa Constituição Federal, que proíbe a pena de trabalho forçado. Eu não diria que nós deveríamos impor aos condenados o trabalho forçado, mas nós poderíamos fazer com que o preso, condenado, trabalhe, ao menos para se sustentar. Sustentar a própria roupa, sustentar a própria comida, dentro do sistema prisional. E Chico finaliza essa resposta lá no Pinga Fogo, em 1972, dizendo que a sentença de morte é contrária à alma cristã e ao coração cristão que tanto lutamos para edificar. Então vejam, nós espíritas, nós cristãos, que tanto lutamos para edificar em nós bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações, concordando com a pena de morte, estaremos sendo contrários a tudo isso. O espírita não pode ser a favor da pena de morte. O espírita não pode ser a favor do aborto. O espírita deve ser a favor da doação de órgãos. O espírita não pode ser a favor da eutanásia e, principalmente, o espírita não pode torcer para... Não pode. Estou brincando. Eu tenho vários amigos corintianos. Mas os corintianos ainda vão evoluir, vão torcer para o Palmeiras, né? Serão almas mais evoluídas, chegarão lá, se Deus quiser. Tá bom? Então, essas são as afirmativas aí do Chico nesse pinga-fogo. O Cláudio está falando, a mídia conseguiu passar que é ruim, mas sabemos que tem muita gente fazendo coisas boas, temos que procurar para mudar a sintonia pesada que se encontra na atmosfera. Concordo, Cláudio, temos que vibrar muito. Esse é um momento em que nós deveríamos fazer vibrações diárias pela humanidade, para que tenhamos melhores energias ao nosso redor. Elisângela, sabemos que aos olhos de Deus nada escapa. Como estamos caminhando para a regeneração, podemos acreditar que esses tipos de morte serão extintas ou ainda haverá um mundo de... Certamente, Elisângela. Eu espero que quando efetivamente ingressarmos no mundo de regeneração, a pena de morte não exista mais no nosso planeta. Essa é a tendência de evolução. Aliás, eu fiz uma pesquisa sobre estatísticas. O número de execuções por pena de morte vem. E o número de países que estão abolindo a pena de morte do seu ordenamento está crescendo. Significa que nós estamos dando passos ao mundo de regeneração. Para a Isabela, em especial, vai Corinthians para você, tá bom, Isabela? Você não fica chateada. Márcia, bom tema para uma live, doação de órgãos. Eu tenho uma palestra sobre isso também, não sei se eu apresentei no Cefa já. Se não, fico à disposição, tá bom? Muito bem, continuando e já indo para o final do nosso bate-papo, para não me alongar mais. Por que nós devemos ser contrários à pena de morte? A vida pertence a Deus, e tão somente a Ele. A vida não pertence a nenhum de nós, mesmo porque até mesmo o espiritismo, até mesmo o suicídio é condenável aos olhos de Deus, e nós sabemos disso. Sabemos que o espírito que comete o suicídio passa por nefastas consequências no mundo espiritual, porque é um atentado contra as leis de Deus. Portanto, a vida é o patrimônio inalienável do espírito encarnado, e ele deve cuidar muito bem disso, para que assim ele possa desenvolver aqui
a sua plena existência de evolução e de aprendizado. Nós, quando aplicamos a pena de morte, nós retiramos do espírito a oportunidade dele refletir, como está ali na questão 7 do Livro dos Espíritos. Na minha opinião, e essa é uma opinião particular minha, é preferível que o espírito fique aprisionado pelo resto da sua vida, pensando e refletindo no crime bárbaro do que ele cometeu, do que ceifar a sua vida e impedir que ele reflita. Eu não estou dizendo que os criminosos devem ser encarcerados em lugares desumanos, cruéis, com superlotação. Não é isso, né? Se ele não tem condições de conviver em sociedade, ele deve ficar recluso, em condições dignas, trabalhando e refletindo sobre esse mal que ele cometeu. A Isabela está até falando aqui, né? Nada é mais valioso do que a vida, ninguém tem o direito de tirá-la, exatamente. Outro aspecto que nós temos que levar em consideração é o seguinte: e se houver um erro judiciário, como eu já vi na área jurídica alguns? Imaginem condenar uma pessoa à morte, eliminar a vida dessa pessoa e depois se descobrir que ela era inocente. É muito melhor se absolver 50 culpados do que condenar um inocente. Então, devemos tomar muito cuidado, porque podemos estar condenando um inocente à pena de morte. Simone está falando, a morte para o infrator pode ser uma maneira de se libertar, portanto, a prisão física é a melhor maneira de fazer com que ele pense. Exatamente, é por aí. Outra coisa é que a morte impede a reparação do mal causado pelo criminoso. O criminoso pode trabalhar no sistema penitenciário, pode produzir alguma coisa e, de alguma forma, indenizar a vítima, indenizar os familiares da vítima pelo mal que foi causado. Querida Gisele Lenzi, a Gisele Lenzi, Luciana, é professora lá da FMU, junto comigo, uma pessoa... Oi, Gisele, boa noite. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que pratica caridade, uma pessoa muito envolvida aí com os trabalhos assistenciais, a quem eu tenho grande apreço. Obrigado, Gisele, por estar presente. E, enfim, essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Eu não quero me estender, mas gostaria de finalizar o nosso com uma historinha. Uma historinha que é bem ilustrativa para o assunto que nós estamos conversando. Conta a história que lá na Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, por volta do século XIV, século XV, havia um homem muito rico. E esse homem era muito rico porque ele prestava serviços para o rei. E quais eram os serviços que esse homem muito rico prestava para os reis? Ele construía masmorras, ele era um ferreiro, e além de construir as grades das masmorras, ele construía máquinas e instrumentos de tortura para aplicar nos criminosos. E ele se vangloriava disso. Ele era conhecido em todo o reino por ser a pessoa que ajudava a construção das masmorras e ajudava na construção de instrumentos de tortura. Mas além dos instrumentos de tortura, ele tinha uma marca feita a pedido do rei. Era a marca da letra V, V de vingança. E todas as pessoas condenadas naquele reino a habitarem as masmorras eram marcadas no rosto, como se marca o gado com um ferro quente. E ficava a letra V de vingança no rosto daquela pessoa, a vingança do Estado, né? Em desfavor daquele criminoso. E quando essa pessoa saísse na rua, se porventura fosse libertada, todos ali se ele era criminoso. Aquela era uma pessoa condenada nas masmorras do rei. E esse homem muito rico se vangloriava de ter criado o V de vingança em nome do rei.
Até que em um determinado tempo, um determinado período, o filho desse homem rico desaparece. Toda a comunidade emprega esforços para localizar o filho desse homem. Ele procura pelos 4 cantos do reino e, infelizmente, não encontra o próprio filho. Esse homem fica desolado, ele gasta toda a sua fortuna na procura do seu filho e, depois de muitos anos, um garoto maltrapilho, fétido, magro, sujo, bate à sua porta. Bate à sua porta, entra, ele está com um capuz. Em um determinado momento ele diz: pai, aquele homem se depara então com o seu filho, que estava desaparecido há tantos anos. E ele abraça o seu filho muito comovido, ambos choram demais. E quando aquele menino retira o seu capuz, ele repara que no rosto do seu próprio filho estava aquela marca, o V de vingança que ele criou para o rei, colocado no rosto do seu próprio filho com ferro quente. E então, em prantos, o filho diz o seguinte: pai, me perdoa. Me perdoa porque eu molestei uma mulher e ela me denunciou. Eu fui então levado às masmorras do rei. Fui torturado pelos instrumentos de tortura que você criou. E fui marcado a ferro quente com a marca de vingança que você criou. Este homem, portanto, abandonou o seu trabalho de ferreiro, rumou para um lugar muito distante e passou o resto de sua vida educando jovens e educando crianças para que eles não enveredassem para a prática criminosa. Portanto, ao invés de matar, ao invés de aprisionar, é dever de todos nós, espíritas cristãos, ateus, de todos nós, da sociedade de um modo geral, educar para que assim não precisamos fazer com que as pessoas sintam o rigor da lei. Agradeço a todos que me ouviram e gostaria de finalizar só lendo o comentário da Gisele. A pena de morte pode, de repente, saciar a sede de vingança momentaneamente, mas se a vida não acaba aqui, ceifá-la antes do tempo pode trazer consequências e pendências ainda maiores. É isso aí. Educando e esclarecendo, assim nós estaremos evitando que a criminalidade cresça no nosso país e no mundo, de um modo geral. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos que estão aqui. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu que agradeço, Fábio, agradeço de coração. Só retomando uma questão que algumas pessoas levantaram, da questão de que a cadeia hoje em dia ela não educa, né? A cadeia hoje em dia, infelizmente, ela acaba tornando mais o ódio dentro da pessoa, ela acaba se entregando mais ao crime, né? Mas eu acredito assim que uma experiência de uma pessoa passar por uma cadeia, de ter a sua liberdade, né, tirada, é uma experiência que pode ser que, enquanto ele está encarnado, ele não tenha consciência, mas quando ele desencarnar, como espírito imortal, essa experiência nunca vai ser esquecida, porque é uma experiência bem difícil, né? Bem complicada, você ter a sua liberdade ceifada, você ser criado ali naquela situação, passar por aquela situação é bem complicado. É uma experiência que eu acredito que, como espírito imortal, a pessoa nunca mais esquece. E eu acho que esse é o objetivo de Deus, fazer com que a gente passe por experiências, pareça que a gente não aprendeu, mas logo adiante, depois do desencarne, em outras encarnações, a gente vai ter essa experiência muito gravada na nossa memória espiritual, né? Não sei o que você tem a dizer a respeito disso. Exatamente, Lu. Está aqui nos assistindo meu amigo, meu irmão Aparecido Lira. Ele é advogado criminalista e ele tem acompanhado junto comigo, desde 98, a criação de medidas alternativas ao cárcere, que é a substituição da prisão por medidas restritivas de direitos
inclusive para crimes, principalmente para crimes leves, né? Crimes que não são cometidos mediante violência ou ameaça contra a pessoa. E nós vemos uma recuperação muito maior desses criminosos quando se evita o encarceramento. Porque as nossas prisões, lamentavelmente, infelizmente, não estão preparadas para a ressocialização. No estado de São Paulo, ainda nós temos iniciativas da Secretaria de Administração Penitenciária que são boas, mas ainda muito tímidas. Mas em penitenciárias por aí afora, nós sabemos que a experiência é muito ruim, é muito nociva. Nós presenciamos coisas bárbaras há pouco tempo atrás em presídios do Amazonas, né, em coisas horrorosas. E sabemos que essas penas alternativas, elas favorecem muito mais. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Ela vai trabalhar para a sociedade, né? E aí nós sabemos que o trabalho, como é uma oportunidade de aprendizado para o espírito, também é, de certa forma, para o criminoso. Afinal de contas, há um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei do trabalho, a necessidade da pessoa se sentir útil e de trabalhar pelo crescimento social e para a sua própria evolução. É por aí mesmo. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem, que aí nós já vamos dar o passe, a distância, vamos fazer a fluidificação da nossa água. Quer fazer o passe, Fábio? A distância, vocês fazem passe à Quem quiser fazer distância? pergunta, a gente faz vibrações e radiações. Então vamos lá, Não vamos sei se é fazer. da mesma forma. Pode ser, maravilha. Vamos fazer. Aproveitem, O quem Fábio quiser vai fazer fazer o passe pra pergunta. gente. Maravilha. Quem quiser fazer pergunta, faça, que hoje eu não estou cobrando honorários, tá bom? Mas é só hoje. Hoje ele está como membro da doutrina espírita. Aí, como advogado, vai ficar mais Hoje... complicado. Aí é mais caro. Aí é mais caro, o bônus horas é mais alto. É mais... Vamos lá, então, bem, vamos fazer não... o passe. Então, vamos lembrar de pegar a garrafinha de água de vocês para fazer a fluidificação da água. Tem uma pergunta da Gisele, Fábio, antes de a gente encerrar. Pois é, Gisele, essa sua pergunta é bem interessante, não é? O encarceramento terreno pode expurgar pecados do criminoso? Eu acho, Gisele, que somente o encarceramento não. O encarceramento ele tem a finalidade de afastar aquela pessoa que representa um risco para a sociedade. Agora, no encarceramento, nós temos uma coisa muito importante que se chama laborterapia. A laborterapia, que é o trabalho para o seu próprio sustento, para a sua manutenção no sistema prisional e também para que ele possa produzir alguma coisa para a sociedade. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente a penitenciária feminina de Santana e as presas produzem aqueles enfeitinhos de carnaval que a gente usa no período de festas. Elas produzem o equipo que a gente vai no pronto-socorro e espeta aqui para tirar sangue, para pôr soro. Elas fabricam aquilo e fabricam inúmeras outras coisas. Então, elas estão produzindo para a sociedade, estão se ocupando, estão ocupando as mãos e a mente. E o fato deles estarem encarcerados, né, possibilita para o espírito uma reflexão. E é isso que ele precisa. Pensar no mal que ele cometeu e pensar no que está acontecendo com ele no momento. Eu estive num encontro de evangelização de espíritos lá em Sacramento, e que é a terra de Eurípides Barçanufo. O encontro foi no Colégio Allan Kardec, e nós passamos um final de semana inteiro estudando a importância da reflexão para o espírito, encarnado e desencarnado. Então, realmente é algo de muita importância, é algo que nós deveríamos fazer. Eu acho que esse período de isolamento tem sido um período de reflexão para todos nós, de tudo que está acontecendo, até mesmo da importância que nós damos para a coisa. Eu, Luciana, eu estava meio viciado em comprar aquelas pulseirinhas de couro, sabe? Masculinas. Estava comprando aquilo em camelô, em loja.
Até minha esposa, onde você vai guardar? Como é que você vai usar tudo isso? Tem uma latinha cheia. Eu não tenho nenhuma hoje. Não estou saindo, não estou. Eu gosto muito dos ternos das minhas gravatas. Não estou usando. Então, de que adianta? São valores que nós estamos modificando em nosso íntimo por causa de uma reflexão. Refletir é muito importante para nós, sobretudo para o criminoso que está encarcerado. Acho que Isso está aí. Mais respondida. alguma pergunta? Né? Se não tiver, o Fábio vai fazer o passe. Então vamos lá. Qualquer coisa, se tiver mais alguma pergunta na página, Fábio, eu direciono para você depois, tá bom? Eu fico à disposição e responderei com prazer. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Graças te rendemos, Senhor, pelas luzes que recaíram sobre nós neste instante. E vos pedimos, Pai amantíssimo, com a tua permissão, com a permissão do teu Filho Jesus e de todos os benfeitores espirituais aqui presentes e presentes em todos os lares aqui reunidos, que possamos receber o passe espiritual desta noite. Imaginando sobre as nossas cabeças uma luz branca, forte e intensa, que resplandece em todo o nosso ser, mas que principalmente, ó Pai amantíssimo, resplandece os centros de força. Uma luz branca que penetra o nosso coronário, nos religando com um Criador, com Deus, nosso Pai amantíssimo, grande arquiteto do universo. Uma luz amarela que irradia em nosso chakra frontal, desenvolvendo, ó Pai amantíssimo, o nosso pensamento, a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Uma luz azul, Senhor, um azul índico sobre o nosso chakra, que se situa na região da garganta, e que neste instante o chakra laríngeo possa resplandecer e harmonizar todo o nosso sistema respiratório. A garganta, a laringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios. Que tenhamos todo o nosso sistema respiratório harmonizado e reorganizado. Uma luz rosa, Senhor, sobre o nosso chakra cardíaco, para que tenhamos sempre bons sentimentos, para que todas as nossas angústias, inquietações, sofrimento sejam eliminados pelos benfeitores do espaço que nos tratam neste instante. Que esse mesmo rosa, Senhor, possa se estender ao nosso chakra esplênico, para que todo o nosso sistema circulatório possa ser harmonizado. Que uma luz verde, Pai amantíssimo, possa ser projetada sobre o nosso chakra gástrico ou umbilical. E assim, Senhor, com o auxílio da espiritualidade, possamos ter reorganizado todo o nosso sistema digestivo, estômago, fígado, pâncreas, intestino. Todos esses órgãos possam ser tratados e harmonizados. Pai amantíssimo, que uma luz azul, suave e serena seja derramada sobre todo o nosso corpo, para que tenhamos tranquilidade, serenidade e muita, muita esperança de prosseguir em nossa jornada terrena. Vos pedimos, ó Pai, que tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos os doentes do corpo e do espírito, sobre as crianças e os velhos abandonados, sobre os encarcerados,
e as pessoas que se encontram nas ruas. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre todos os templos erguidos em teu nome, em especial por estas duas casas aqui representadas, o Centro Espírita Francisco de Assis e a Fraternidade Espírita União. Ilumina e abençoa, Pai, todos os seus médiuns, todos os seus trabalhadores, para que eles se sintam envolvidos neste instante por teu infinito amor e a tua infinita bondade. Envolva, Senhor, os nossos familiares e os nossos amigos com tuas luzes e tuas bênçãos. Permita-nos, ó Pai, a força e a coragem necessária para perdoarmos aqueles que julgamos serem os nossos inimigos, os nossos desafetos. E assim, Senhor, mesmo diante de tantas imperfeições que ainda somos portadores, mesmo assim, possamos ser perdoados. E pedimos uma bênção por nós, para que prosseguir neste momento tão aflitivo da humanidade, mas sabedores, Senhor, de que não caia uma folha de uma árvore sem que tu queiras e sem que tu saibas. Nos abençoa, Pai, por hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa. Graças a Deus. Fábio, obrigada de coração. Obrigada, Maria Lúcia, toda a família do Fábio que acompanhou. Obrigada mesmo. Obrigada a toda a família do Cefa que acompanhou. E logo, logo eu falo com você de novo para a gente fazer a doação de órgãos, certo? Será um prazer. Fica à sua disposição. Então tá bom. Um beijo no coração. Beijo, gente. Boa noite. Ah, só lembrando que amanhã essa palestra já tá lá no YouTube, no nosso canal, tá? No canal do Cefa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Boa noite, Fábio. Obrigada. Boa noite. Obrigado a você.